Na verdade, o que de fato é necessário é exatamente aquilo que está escasso. Então, se existe ali uma falta de controle, um mínimo de controle que aparecer já vai bastar para atender aquela necessidade. Então, olá pessoal, boa noite. Vamos começar então aqui a nossa live, né? Hoje que vamos falar sobre na escassez o simples pode surpreender. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Cruz, eu trabalho com Excel há 15 anos e há 10 anos eu sou instrutor e eu vou compartilhar com vocês, na verdade, aqui sobre como a gente pode utilizar e como identificar algumas oportunidades para que a gente possa aplicar o nosso conhecimento, seja ele um conhecimento básico, seja ele um conhecimento avançado, mas a ideia é a gente tentar desmistificar então um pouco, né, talvez, para que isso possa destravar as nossas aplicações e que a gente consiga utilizar o pouco do que a gente conhece dessa ferramenta, mas que nós possamos produzir. Eu queria falar um pouco sobre esse entendimento de escassez, né, corporativamente falando, né, exatamente do ambiente corporativo. A gente vai estar falando sobre aplicação no ambiente corporativo, então a gente precisa compreender como, de fato, entender esse gatilho da escassez, né? Eu vinculo esse gatilho da escassez exatamente buscando a necessidade. Então, geralmente, quando a gente buscar aí uma escassez, a gente buscar sempre voltada a um atendimento de uma necessidade corporativa, seja ela de um nível ao ambiente corporativo como um todo, ou seja a nível setorial, a nível gerencial. A idade, então, cara, seria muito legal ter você aqui, mas vai ficar gravado aqui, eu vou salvar aqui essa troca que a gente vai estar fazendo aqui, tá bom? Então a ideia é conhecer a necessidade corporativa e a partir daí você começar a trabalhar então essa produção de material. A nossa ideia de fato é de conhecer a necessidade. Ela passa então a não só a gente entender de uma forma distante, mas a conhecer a necessidade daquilo que está próximo. A gente às vezes participa de uma reunião, a gente tem conhecimento de alguma tratativa que acontece ali com um determinado tipo de resultado ou algo que aconteceu e está muito próximo nosso e a gente às vezes não se liga, né, muitas vezes nesses gatilhos que de fato são uma necessidade, né, torna-se uma necessidade ali bem aparente e a gente não consegue enxergar que aquilo ali de fato é uma escassez, é uma possibilidade de a gente aplicar ali o nosso conhecimento e de alguma forma produzir alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente passa a conhecer uma necessidade, a gente tem algo na mão ali, algo que pode realmente ser útil e utilizar isso de uma forma estratégica. Então, o que acontece? A nossa possibilidade de enxergar escassez passa exatamente pelo conhecimento da nossa necessidade. Você precisa aguçar um pouco mais o seu ouvido, talvez olhar aí de forma mais sistemática, né, aquilo que você está no ambiente que você está inserido, para que você possa conhecer aí essas necessidades. É importante você talvez conversar um pouco mais com o seu chefe, com o seu gestor, e de fato ali ir trocando uma ideia, ali você vai conhecendo algumas necessidades, conhecendo algumas faltas que seriam importantes existir relacionado não só a resultado, mas relacionado também a controles. Então existem alguns gatilhos que são muito fáceis que a gente pode encontrar alguma possibilidade de necessidade, que são palavras que eu utilizo como gatilho, por exemplo, controlar, monitorar, né? A gente pode utilizar a condição também de indicadores, né? Quando a gente fala de indicadores, geralmente a gente sempre atribui a uma necessidade de controle. Geralmente é muito fácil encontrar uma escassez nesse tema. Então é muito importante, às vezes a gente consegue não ir distante, a gente pode tentar controlar uma performance de um mês contra o outro, uma performance de um fornecedor contra o outro, um resultado de compra. Então conhecer aí então essa necessidade, gerir um pouco mais dessas escassez faz com que você possa ter material para produzir ao seu favor. E aí, quando a gente passa então agora a sair do universo do que a gente já conhece como necessidade, ter ali um ambiente, né, onde você pode de alguma forma produzir alguma coisa, a gente vai agora para o campo da utilização da ferramenta com um conhecimento reduzido. O que eu quero dizer com isso, na verdade? É que muitas vezes a gente se trava de produzir determinados tipos de materiais porque a gente não tem um conhecimento. E aqui também vai muito sobre algumas escolas dessa ferramenta, de alguns professores que na verdade falam, né, conduzem de forma erroneamente que o avançado é
o conhecimento do recurso. Na verdade, isso já foi colocado bem para trás, que na verdade o termo avançado é a sua capacidade de raciocinar, transformar aquilo em materiais. Então é muito fácil você, com 3 funções e com a capacidade de negócio, você construir relatórios que são muito mais eficazes do que alguém que tem um conhecimento exagerado de recursos do Excel. Isso não é o importante. O importante não é você ter volume de recursos, de conhecimento de recursos. O importante é você ter conhecimento de negócio e aplicar aquilo com uma eficácia, né? Ser de fato algo que é funcional. Então, quando a gente passa para esse universo, vamos lá, a gente conheceu agora a escassez, a gente sabe que de fato consegue atender uma necessidade, a gente tem agora uma possibilidade de começar a criar os materiais. E aí vai o nosso tema dessa live. Então, o simples muitas vezes pode exatamente causar um impacto diferente, pode gerar uma mudança ao nosso redor, exatamente pelo fato de não existir. E a gente não precisa ter muita informação, a gente precisa somente expor. Começa a controlar o material, começa a controlar a movimentação de um resultado, começa a dar visibilidade de um controle, começa a fazer um relatório de uma forma diferente, coloca uma formatação, né? Coloca um cabeçalho, faz uma identificação mensal, faz uma revisão do material, né? Expõe o material. Eu sempre costumo dar sempre uma dica, pessoal. Quando você for criar um relatório, criar um determinado tipo de material, você sempre faz como primeiro interno e segundo externo. O que é isso? Você faz exatamente primeiro para você. Você faz primeiro o controle para você e aí faz a autocrítica. E depois pode até compartilhar com um amigo. Cara, fiz esse relatório aqui, o que é que tu achou? Tu acha que isso aqui é relevante? Tu acha que isso aqui consegue chegar e atender esse tipo de necessidade? Tá faltando algum tipo de informação? Dá uma trocada de ideia. Isso com certeza vai ser importante não só para o teu material, mas também para a atmosfera que você tá. Vai começar a realmente interagir ali com outras informações e de alguma forma você vai não só ensinar, mas também aprender naquele momento. Então nesse caso, vale muito a composição de fato para você. A partir do momento que você tem conhecimento do que você fez, tem propriedade daquilo, dos números, né, do resultado, começa a gostar daquilo, aí você faz exatamente o seu primeiro material para expor. E não precisa de muito, você faz simples mesmo, você faz com aquilo que você sabe. Ah, Marcelo, eu não tenho conhecimento de gráfico ainda, não faço ainda relatórios, dashboard. Não precisa. Na verdade, o que de fato é necessário é exatamente aquilo que aquilo que está escasso. Então, se existe ali uma falta de controle, o mínimo de controle que aparecer já vai bastar para atender aquela necessidade. Então, a partir dali você pode ir galgando, você pode ir melhorando seus resultados e melhorando a sua qualidade de utilização de recurso. Isso não quer dizer que você não vá se especializar para buscar melhorar os seus relatórios ou trazer algum outro tipo de ferramenta. Isso é excelente, mas que você não possa ficar travado de produzir exatamente porque você não tem conhecimentos avançados do Excel. A gente passa então a deixar de nos expor como profissional, a ter a oportunidade de crescer profissionalmente. Isso aconteceu comigo. O fato de trabalhar hoje com Excel, de trabalhar no ambiente corporativo, né, eu que trabalho na parte de planejamento financeiro, foi exatamente o fato de eu dar visibilidade do controle. Eu criei uma planilha de controle e comecei a dar visibilidade daquilo. E aquilo ali foi gerando uma cadeia, aquilo foi gerando uma dependência da ferramenta. E como eu gosto de falar, a contrapartida dessa ferramenta foi exatamente um relacionamento. Ela foi me ajudando, eu fui ajudando ela, dando recursos, trazendo mais qualidade dos meus relatórios, ela foi me expondo e eu fui tratando as minhas necessidades, conhecendo cada lugar que eu ia, eu conhecia ali uma escassez, eu tentava produzir alguma coisa, eu dava visibilidade a algo que não existia naquele momento, algum controle que era importante ter. Então, da forma e com os recursos que eu tinha, não necessariamente eu precisava gerar ali um mundo de relatórios, ou é óbvio que por trás eu estava buscando aprender, buscando melhorar as minhas aplicações, mas eu não estava ali com aquilo me travando. Eu gerava os relatórios, dava visibilidade das informações como que eu tinha. Mas eu sempre tive um pouco de cuidado, eu colocava ali uma formatação diferente, eu tinha um cuidado e dispor a informação com mais certeza possível. Eu sempre
costumava fazer o seguinte, ó, eu tenho muita informação, então eu vou resumir e vou colocar aquilo que eu tenho segurança, eu vou falar e dar mais exposição àquilo que de fato eu tenho mais controle, aquilo que eu conheço um pouco mais, para evitar que eu possa me expor de forma negativa. Então, e tudo isso eu fui crescendo a partir do momento que eu fui produzindo. Então, não é necessariamente somente o Excel, você também precisa agregar o Excel a essas sacadas para que você possa melhorar a sua carreira profissional em um quesito de sair aí de um campo operacional para um campo estratégico. Isso vai culminar exatamente em um aumento de salário, uma promoção, um ambiente um pouco mais estratégico, um pouco mais analítico. Isso também vai, obviamente, do perfil do profissional. Mas se você busca essa trajetória, se você busca essa caminhada, o Excel pode ser uma ferramenta excelente para te dar visibilidade disso. Você pode caminhar exatamente através de construções de pequenos relatórios, de alguns controles que vão fazer muito bem a sua carreira, que vai fazer muito bem aos seus resultados. Você pode utilizar o Excel de forma simples, buscar traduzir de fato algumas informações que sejam importantes para o seu chefe, tentar identificar, né, se está muito distante, tenta encurtar um pouco mais essa relação, identificar aquilo que ele precisa. Isso vai fazer com que você possa ser um profissional relevante para o negócio. Ele vai começar a entender que você ele vai ter uma relação ali de dependência, sabe? Então isso precisa acontecer, porque isso gera relacionamentos, isso vai gerando confiança de fato profissional entre um profissional e o outro profissional. Isso é muito importante acontecer. Então essa relação que a gente precisa criar quando a gente desenvolve materiais, ela não tem que estar ligada a volume de recurso. E a mensagem que eu queria deixar nessa live aqui é exatamente que você não precisa buscar o volume de recursos para produzir materiais. Você pode exatamente criar com aquilo que você tem e buscar desenvolver essa capacitação ao longo do tempo. E isso aí com certeza vai gerar um resultado muito positivo na sua carreira. A exposição, ela tem as suas virtudes, ela tem os seus resultados que são muito mais benéficos do que maléficos quando a gente passa a ter confiança e conhecer mais aquilo que a gente faz. E isso é uma das principais características do Excel. Ele faz com que a gente possa conhecer mais sobre o negócio. Toda vez que eu passo a buscar, a conhecer um pouco mais o número para poder fazer um descritivo, para poder fazer uma evolução no Excel, escrever sobre um resultado, eu conheço mais sobre esse negócio. Então isso começa a fazer algo que transcende aí, né? Sai do relatório, sai das páginas do Excel e passa a fazer parte aqui da minha carreira profissional, faz parte então do meu conhecimento, né? Do meu rol de conhecimento. Então essa live é para isso, para que você possa então não se sentir travado pelo o seu pequeno conhecimento. Busca criar de forma simples os seus relatórios com o básico que você conhece, vai dando início a isso, dá um start para que de fato você possa depois dar um passo e conhecer outros recursos e começar a produzir materiais em um outro nível, tá bom? Espero que você possa ter gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários o que é que você está achando dessas lives, se você tem algum tema que você queira que a gente deixe aqui gravado. Então você também conhecer o nosso canal, tem muitos temas lá. Se você tem alguma informação ou tem algum tipo de necessidade, também comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo você no direct e a gente vai poder te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente na próxima segunda vai ter um outro tema que vai ser também muito importante, que fala também sobre o impacto do Excel na nossa carreira. Eu vou estar sempre voltado a isso, porque eu acho que no meu feed aqui tem muito conteúdo para vocês sobre a ferramenta, e eu entendo que existe uma disparidade muito grande do profissional, do usuário da ferramenta Excel e a necessidade corporativa. Então, nos meus treinamentos, nos meus cursos que você pode encontrar aqui na bio, você nunca vai só encontrar apenas o recurso, né? O conhecer o comando do Excel. Eu sempre gosto de estar vinculando a necessidade de aplicação corporativa. Isso faz com que a gente possa conhecer, trocar ideias sobre negócio, falar um pouco sobre aplicação, a gente entender um pouco qual é a sua necessidade ali. Então a gente sai um pouco aí do campo apenas da ferramenta e passa a falar um pouco sobre aplicação corporativa, que isso faz muito bem, isso
transforma a gente em um usuário um pouco diferente, e é sempre trazer, né, o uso da ferramenta para uma questão operacional e o uso da ferramenta para o campo estratégico, aí expondo a gente como profissional. Tá bom, pessoal? Excelente noite para vocês aí, eu vejo vocês então na nossa próxima live. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.